Começa com a vinheta aí, tá? Começa com a logo. A logo. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Café com Clever. Oi. Então, um problema técnico, estamos iniciando mais um Café com Clever, diretamente do Café Patriota, a partir de Fortaleza. E hoje, esse programa Café com Clever, estamos na nossa terceira edição e, na verdade, é um filho de um programa que nós temos no rádio, chamado Hora da Notícia. E hoje nós vamos começar contando um dos assuntos do Hora da Notícia. E uma das coisas que nós colocamos lá é uma crítica que a gente faz à mídia. A gente chama até de Mirando a Mídia. Então, neste domingo, todo domingo, o Jornal Povo traz uma coluna do Ombudsman. Para quem não sabe, Ombudsman é como se fosse o advogado dos leitores diante da redação do jornal. Apenas 2 jornais brasileiros têm o Ombudsman. É a Folha de São Paulo e o Jornal Povo aqui de Fortaleza, né, que gosta muito de imitar a Folha e há muito tempo tem o Ombudsman. A primeira Ombudsman foi a professora Adísia Sá. Então, neste domingo teve uma coisa estranha, porque a Ombudsman, vou pedir até para colocar, não sei se dá para colocar a imagem do Ombudsman, né? Então, é a jornalista Daniela Nogueira e ela faz o seguinte questionamento, né? O Jornal Povo é o povo contra o Bolsonaro ou o jornalismo? O que ela diz assim, que alguns leitores do Jornal Povo estão reclamando do veículo porque estariam assim como uma má vontade contra o Bolsonaro. Então ela ouve algumas pessoas e vai encontrar, em vez de ela chegar para a redação e dizer, olha, os leitores estão reclamando de que o jornal tem um viés anti-Bolsonaro, ela se aproveitou, ouviu algumas pessoas e o que ela fez? Em vez de ela ser a advogada dos leitores diante da redação, na verdade ela se postou do lado do Jornal Povo e foi dizer, caiu aqui mais um microfone, né? E foi dizer que na verdade não se colocava nada do Bolsonaro porque não havia nada de bom. E aqui eu deixo esse questionamento, realmente não há nada de bom? Porque ela podia ter se saído com 2 frases que tem por aí que se fala do jornalismo. Por exemplo, o Milton Fernandes diz que o jornalismo é a oposição, o resto é o armazém de secos e molhados. O George Orwell diz que jornalismo é aquilo que não se quer que publique, tudo mais é publicidade. Se ela tivesse saído por aí e dizer que o Jornal Povo tem esse viés oposicionista, porque é do jornalismo, não. Ela disse que não publica nada de bom do Bolsonaro, porque este governo não tem nada de bom. Realmente, será que não tem nada de bom que se possa colocar? Então, a crítica que a gente faz é assim, a Ombudsman, neste caso, o Ombudsman é um papel de advogado dos leitores diante da redação, neste caso ela foi advogada do Jornal Povo. Então, o Ombudsman é realmente o advogado dos leitores diante da redação ou é apenas uma peça de marketing? Uma outra coisa que eu queria falar, que nós comentamos hoje nós divulgamos lá uma entrevista do Cid Gomes. Ele esteve ontem na Assembleia e hoje a gente colocou no jornal uma entrevista dele que vem falando 2 coisas que eu chamei a atenção. Uma é que ele faz uma crítica sobre a reforma do Bolsonaro, dizendo que esta é uma reforma contra os pobres. E eu disse, Cid, eu te conheço, sei que tu é um cara inteligente, depois eu me desculpei, Sua Excelência, o senador, é um cara inteligente e sabe que a reforma é necessária. E depois, sem ninguém perguntar, ele diz, olha, nós precisamos ser contra o Bolsonaro, porque ele vem dizer essas coisas, aí dizer que o Holocausto, né, que na verdade o nazismo seria um movimento de esquerda e não de direita. E eu lembrei que nesta semana, ontem ou foi anteontem, o Ciro, na sua lucidez, na sua leitura, disse que na verdade o Bolsonaro está fazendo essas coisas para coesionar. Essa foi a expressão do Ciro Gomes, para coesionar o seu público e fazer com que a gente esqueça os reais problemas da sociedade brasileira. E disse que, na verdade, a oposição estaria caindo na armadilha. E eu disse, Ciro, dá uma ligadinha aí pro teu irmão, porque ele também está caindo nessa armadilha. E é bom a gente comentar isso, porque o Bolsonaro tem sido um mestre
um hábil, porque ele tem pautado realmente a sociedade. Então você não está discutindo quais são os reais problemas brasileiros. Estão discutindo agora essa discussão, todo mundo está falando, realmente de direita, é de esquerda. A meu ver, é um movimento ambidestro. Tem características tanto da esquerda quanto da direita. E quando o Intercept, que é um blog aí muito de esquerda, né, da moçada LGBT, eu digo isso porque o jornalista tem um companheiro brasileiro e hoje mora aqui no Brasil. E vem dizer assim, essa tese que o Bolsonaro e que o chanceler e os amigos do Bolsonaro estão levantando de que foi de esquerda o movimento, ele está dizendo como se fosse uma coisa nova e o Bolsonaro estivesse fazendo uma revisão. Está lá no nome do partido Socialismo e, na verdade, no livro Minha Luta, do Hitler, ele diz que até gargalha. O próprio Intercept diz quando dizem que é de esquerda o movimento. Quer dizer, então, essa discussão estava desde os primórdios, não é de agora. E sobre a reforma, queria já falar, falam muito, nesta semana, o Tchutchuca, lá filho do Zé Dirceu, deselegante, descortês, com o preparadíssimo ministro Guedes, discutindo a reforma, porque eles não foram para lá para discutir a reforma, mas para tentar desequilibrar o ministro que é muito preparado. Essa reforma, todos sabemos, ela é tão necessária quanto urgente. Então, em vez de dizer, nós vamos aprovar estas reformas, agora fazendo alguns aperfeiçoamentos que é próprio do parlamento, tentou se desqualificar o ministro e com esse mesmo discurso que o PT vem trazendo desde a época do FHC, de que a reforma é contra os pobres. Sabe o que é mesmo contra os pobres? Uma política econômica ruinosa, como foi da presidente Dilma. Eu queria mostrar os números. Está hoje no jornal Globo, pesquisa do Banco Econômico. De 2014 para cá, no reinado de Dilma, mais de 7 milhões de brasileiros entraram no fosso social da miséria. Um pouco antes, na manchete, né? Então, a crise levou mais de 7,3 milhões de pessoas à pobreza no país. Isso aí se deve aos 2 anos de recessão da então presidente Dilma. Então, o que leva mesmo, o que é mesmo contra os pobres, está aí. Passa os números, por gentileza. Em 2014, nós tínhamos 17,9% de gente na miséria. Passou para 19,4% em 2015 e pulou para 21% em 2017. Isso são números, representa mais de 7 milhões de irmãos brasileiros que entraram no fosso da miséria, no bolsão da miséria. Isso sim é que é uma política contra os pobres. Não fazer a reforma não trará o desenvolvimento social, que é a única forma de trazer emprego e de tirar esse povo da miséria. Sem a reforma, muito mais gente vai para a miséria. Eu sou o jornalista Luciano Clever, este é o Café com Clever, a notícia expressa para aguçar a sua inteligência. Nós deveríamos agora estar aqui com o nosso querido Lucas Espínola. Lucas Espínola é a nossa atração musical de hoje e eu queria que ele contasse pra gente, ele é cantor, é compositor da banda sul-americana, contasse um pouquinho, já nós vamos usufruir um pouco do seu talento e eu queria que você contasse como é que começou, como é que foi o seu gosto pra música e como é que está se desenvolvendo. Sempre assim, desde pequeno, acho que por conta da questão até familiar também, eu sou sobrinho de poeta e a veia familiar tem essa parte cultural. Quem é o muito seu forte. tio, então? É Adriano Espínola. Nossa. E meu tio-avô é o Moreira Campos. Então, desde pequeno, já sou o berço é bem... O grande contista cearense e o outro grande poeta cearense, né? Exatamente. Então, assim, desde o começo, eu sempre tive essa vontade de expressar, de alguma forma... canções, letras que eu escrevia, jovem e tudo, né? Então daí surgiu a ideia de pegar um violão e aprender e fui tocando e aos pouquinhos foi saindo música e o gosto pela música veio daí. E aí foi montando uma banda, eu montei a primeira banda que era a Inverso aqui de Fortaleza, a gente rodou... Inverso? Isso, a gente rodou o Brasil inteiro tocando, moramos no Rio de Janeiro durante quase 3 anos.
e fizemos uma história muito bonita e em seguida voltamos para Fortaleza. Eu terminei meu curso de Direito, advogo hoje também e trabalho com música, que é assim, uma coisa que uma paixão que não tem como parar, tá entendendo? E como é que foi a sua ida para o Sudeste? Retomando aquela velha história do Ednardo, tem que ir lá para o Sul e voltar em revistas multicoloridas. Aham. E você agora está fazendo já o seu CD, já tem CD, está produzindo, como é que é? Sim. O primeiro EP, no caso, da Sul-Americana foi lançado em 2015. E hoje em dia, com o mercado fonográfico está bem diferenciado, com essa velocidade... Porque o EP é a música na era digital, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, com o consumo rápido das pessoas na música, né? Então a gente meio que está partindo agora mais para singles, que a gente lança uma música praticamente todo mês, porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? Então um artista, no meu ponto de vista, às vezes a gente fica muito dentro daquele CD, passando, sei lá, meses fazendo um CD, quando de repente seria melhor você lançar uma música por mês, porque você vai fazendo a música, já vai lançando, e sentindo a interação, a volta do público. Exatamente. Né? Hoje em dia a velocidade é muito, né, assim, as pessoas estão sempre ávidas para consumir música, né? Então a gente lança uma música, a gente fez agora um lançamento tem 2 meses e fizemos um videoclipe junto com até a participação especial do Will Nogueira. Grande Will Nogueira da TV Ceará. A gente fez um contraponto com os programas de televisão da década de 80, a gente quis fazer um contexto nesse sentido. Do Irapuã Lima, e a gente fez um programa de auditório da Irapuã época. Lima. Não é da sua época, Irapuã Lima, não é da né? minha época, mas a gente assistindo alguns vídeos, a gente resolveu montar um cenário naquela mesma situação para fazer meio que uma brincadeira, mas ao mesmo tempo também uma homenagem, né? Que interessante. Lucas, seja bem-vindo ao Café com Clever. E agora nós vamos ouvir um pouco, conhecer um pouco do talento do Lucas Espíndola. Mas antes, nós vamos um pouco de literatura. Com vocês, Aldo Anísio, que dá corpo e voz ao poema Senhor Livro, de Gonçalo Ferreira da Silva. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. Companheiro verdadeiro, companheiro e aliado. Por isso, querido livro, eternamente obrigado, pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. Arquivo de intimidades, canal de sabedoria, farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia, que mostra em poucos instantes o que há 10 minutos antes o seu leitor não sabia. Como Confúcio, o senhor faz bem sem olhar a quem e sem esperar jamais recompensa de ninguém, o título com 1000 louvores de professor dos doutores ao senhor cai muito bem. O livro ainda conforta nosso coração aflito, lendo o nobre pensamento luminosamente escrito, o professor livro faz o homem buscar a paz nos mistérios do infinito. Guarde do professor livro a mensagem verdadeira, para que no seu repouso, ao longo da noite inteira, tudo de bom lhe aconteça. Durma com Deus na cabeça e o livro na cabeceira. Ninguém faz o que o livro carinhosamente faz, pregar a fraternidade, porque ninguém é capaz de silenciosamente trazer para a nossa mente doce sensação de paz. O livro é, sobretudo, grande pacificador, canalizador da paz e o único professor que faz com que seu aluno chegue no tempo oportuno a ser formado em amor. Como Gandhi, o livro pode pacificar multidões, pregar o amor fraterno nos humanos corações. Com seu luminoso ensino, pode mudar o destino de 1000 civilizações. Como Cristo, o livro pode, no momento em que é lido, inspirar o seu leitor para, no tempo devido, iluminar nosso povo para receber o novo Consolador prometido. Quando o milagre eletrônico fizer o seu sucessor, cercados de 1000 cuidados, eu guardarei o Senhor
cumprindo de Minha página não tá passando nada. de beijar o frontispício do meu fiel professor. Minha página não está passando nada. Nosso mestre livro, além de nos ensinar a ler, nas suas páginas luminosas, nós podemos aprender ao longo da humana vida tanto a ciência da vida como a arte de viver. O passado glorioso do livro nos dá prazer. Arauto anunciador nos trouxe a luz do saber. Emissário do infinito mostra o papiro do Egito e o livro que vai nascer. Obrigado. Esqueci a senha. Céu azul, depois da cabeça, me diz por onde começa o amor. A luz se apaga ao fim do dia, faz a noite e o período vencer. Vai ter, que um dia nós vai ser, é tarde demais, distante demais, não há nada a ter. Que um dia nós vai ter, que um dia nós vai ser, é tarde demais, distante demais, não há. Alguém tem que trabalhar. Céu azul de ponta cabeça, ninguém me diz por onde começa a luz. A luz se apaga ao fim do dia, faz a noite no período merecer. E é começar quando quer, parece ousar, na contramão que se vê, do lado errado. Já vai encher pra mim aqui. Já enche pra mim aqui. Bota mais pra mim. Vai ter, que nós vai ser, tarde demais, distante demais, não há nada a ter. Que nós vai ter, que nós vai ser, tarde demais, distante demais. Não há nada a ter, é tarde demais, distante demais. Não há nada a perder. Grande Lucas Spínola. Tarde demais, longe demais, nada a perder. Parabéns, não conhecia do seu talento, né?
Um bom dia, nós estamos no Café com Clever. Esse barulho que vocês ouvem aí, estamos num café, ao vivo, no Café Patriota, diretamente de Fortaleza. Boa noite para Sandra Cabral, que está assistindo a gente aqui nas redes sociais, a Sandrinha Vieira, o Luiz Carlos Franco, o Brian Gervásio, Lucinda Bino Mesquita também assistindo a gente, a Catarina Soares. Um grande abraço para vocês. Nós vamos contar agora com uma pessoa, é o Rodrigo Marinho. O Rodrigo Marinho foi candidato a deputado federal, foi quem mais recebeu votos no Ceará pelo Novo. Na verdade, estava aqui com a Sandra, nossa produtora, ela preocupada porque o Marinho não vinha, né? Não estava chegando ainda na hora que ela tivesse chegado. Eu digo, fica tranquilo que, como diz o Belchior, o novo sempre vem, né? Então, boa. O novo está aqui, o Rodrigo Marinho. Hoje ele está em Brasília, exerce o papel de coordenador, né? É esse o termo? Diretor legislativo da bancada, da liderança do Partido Novo. E eu quero começar com ele por falar em nova política, né? O Novo diz muito disso, mas o PSL também dizia que era uma nova política. E hoje o Novo se contrapôs recentemente ao PSL, o que me surpreendeu bastante. Aliás, o PSL essa semana deu duas coisas horrorosas. Uma, porque o Novo apresentou uma proposta para devolver ao Tesouro Nacional os recursos do fundo partidário. O Novo é contra isso daí. Não usou nenhum dinheiro e quer devolver. Hoje, na legislação atual, se você devolver, esse dinheiro é redistribuído com os outros partidos. Então, aquele dinheiro que o Novo não usou, se ele devolver, vai para os adversários políticos dele. Então, o deputado entrou com uma proposta e diz, olha, vamos aprovar aqui um projeto de quem não utilizar esses recursos voltem para o povo brasileiro, para o Tesouro. E a Câmara não aprovou com o voto luxuoso do PSL. Então, cadê a nova política do PSL? A outra foi uma bobagem, porque você pode ser novo e não pode ser ingênuo. Então, o ministro Guedes foi jogar das feras na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, porque o Novo não soube atuar. Seja bem-vindo, eu queria que você conversasse sobre essas duas coisas que eu introduzi. Primeiro, boa noite, pessoal. Dá para ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Tá bom assim? Tá melhor? Prazer falar com vocês, é um prazer voltar a essa casa. Cadê o Lincoln? Lincoln, querida, é sempre uma honra estar no melhor café de Fortaleza, de longe. Você sabe o apreço que eu tenho por você, pela venda aqui que eu vi que está nos acompanhando. É uma honra imensa estar nesse café mais uma vez, onde eu participei por toda a minha campanha política, que foi minha casa, com alguns problemas, né, Lincoln? Com alguns problemas, mas que eu acho que a gente funcionou bem. Primeiro ponto, obrigado, Luciano. Alô? Obrigado, Luciana, pela oportunidade de estar falando aqui. Obrigado a Sandra. Não, tinha muita gente. Chama o Rodrigo. Você tem um lobby bom aí na moçada. O lobby é forte. A amizade é grande, né? A amizade é grande. Eu sou muito grato à amizade. Eu acho que Fortaleza tem um momento especial no próximo ano. Nós vamos fazer um barulho bom aqui no próximo ano. Quem sabe a gente não pode aparecer para encher o saco dos Ferreira Gomes e da turma deles. Esse é o objetivo do próximo ano. Mas, de forma geral, começar a falar sobre Brasília. Eu sou advogado, sou professor de Direito e estou como diretor legislativo hoje do Partido Novo, da bancada do Partido Novo, dos 8 deputados que o Novo tem. E é incrível como 8 deputados têm feito um barulho absurdo no Congresso Nacional, como uma bancada tão pequena como é o Partido Novo hoje consegue atrapalhar tanto aquilo ali de forma geral e fazer com que novas coisas, novas oportunidades e novas ideias surjam no Congresso brasileiro. Eu acho que essa é um luz. Quem vê o Marcel falando, o Thiago Mitrô falando, o Lucas falando, a Adriana falando, a Alexis falando, né, e toda a turma do Novo, Gilson falando, e toda a turma do Novo falando, tem sempre um orgulho de ver algo diferente acontecendo dentro do Congresso Nacional. Sobre o tema específico, Luciano, que você falou, foi a lei dos partidos políticos, foi votado, e eu vou fazer o primeiro comentário. Incrivelmente, o Novo votou com o PSOL durante toda a votação, porque a lei era muito ruim. Certo? A lei, de forma geral, a lei que tratava dos partidos políticos, a 1321/2019, que alterava a 9.096/95, por exemplo, anistiava vários partidos políticos com a ideia do laranjal, né? Anistiava quem usava mulheres como laranja de forma geral, e o Novo é contra isso por princípio. O Novo não vai ter problema nenhum em votar com o PSOL e problema nenhum em votar com o PSL, desde que o certo seja certo, ainda que os outros não achem. Ainda que seja o PSOL, né? Ainda que seja o PSOL e ainda que seja o PSL, às vezes, como foi essa semana. Mas eu vou fazer uma ressalva, né? O Novo apresentou essa semana 2 emendas, a emenda 6 e a emenda 4. A emenda 6, ela tratava, aconteceu na terça-feira isso, a emenda 6 tratava
dentro da Lei 1321/2019, quando um projeto é apresentado em plenário, a gente pode apresentar emendas para melhorar o projeto, ou modificar o projeto, ou suprimir alguma lei do projeto de lei que está sendo apresentado no plenário da Casa. Foi apresentado esse projeto de lei e a gente queria ter a oportunidade de colocar que os crimes eleitorais, Cleber, fossem julgados pela Justiça Comum e não pela Justiça Eleitoral, entendendo nesse caso que não era lei complementar, era lei ordinária, e a gente conseguia resolver uma decisão do Supremo. A gente conseguia mudar a decisão... A gente conseguia mudar a decisão do Supremo, e essa decisão do Supremo, a partir, não mudar para trás, né, mudar para frente. E a partir de então, os próximos crimes serem colocados na Justiça Comum e não na Justiça Eleitoral, que foi o problema naquele julgamento. O PSL também não votou com a gente no destaque. Mas Você me desculpa, se eu não me engano, o projeto do Moro prevê isso daí, né? Prevê. Colocar... O Moro tem 3 projetos, né? Um dos projetos do Moro prevê a possibilidade do que era da Justiça Eleitoral e para a Justiça Comum Penal. Então, o projeto do Moro prevê... Melhorou? Sim. Vamos segurar. O projeto do Moro prevê essa possibilidade, prevê essa mudança e prevê a possibilidade clara, nesse caso específico, de permitir que vá para a Justiça Eleitoral os crimes relacionados à Justiça Comum Penal, os crimes são Justiça Eleitoral, certo? Já existe isso. Mas a gente tentou aproveitar numa emenda fazer essa mudança. Só para esclarecer, o que é que o STF fez? Então, se tem um Caixa 2, que foi um crime de financiamento de uma campanha eleitoral, e junto desse mesmo crime existem vários outros crimes que não tem nada a ver com a justiça eleitoral, o STF decidiu que toda a penca de crimes que estejam aí, só porque foi contaminada, digamos assim, por um Caixa 2, vai ser julgada pelo TSE e não pela Justiça Comum. Exato. Foi essa mudança e o Novo aproveitou a emenda, e essa emenda para conseguir fazer isso. Parte do PSL também votou contra. O Novo queria devolver o fundo partidário, né? É engraçado que teve gente dizendo que era inconstitucional, né? A partir de hoje, algumas pessoas, doutor Djalma, disseram que era constitucional a possibilidade de devolver, dizendo que a gente estava mexendo em lei orçamentária. Não está mexendo em lei orçamentária nenhum, o dinheiro já está com a gente só está devolvendo o dinheiro que está no bolso da gente parado numa conta. Ou seja, não mexe em LDO, que é a Lei de Direitos Orçamentários, não mexe em Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, não mexe em plano anual, não mexe em nada. Simplesmente eu tenho dinheiro, eu quero emitir uma guia de recolhimento da União, famosa GRU, e quero depositar de volta para a União. Só que o problema é, eu não quero depositar de volta e para o PSOL. Eu não quero depositar de volta e para o PCdoB. Eu não quero depositar de volta e para o MDB. Eu quero depositar de volta para que a União faça o que quiser com esse dinheiro. Porque eu não posso obrigar a União, já que eu não estou mexendo em lei eleitoral, a direcionar esse dinheiro para a educação e saúde. Quando os deputados do Novo falaram que poderia ir para a educação e para a saúde, era no sentido de dizer para eles, nessa situação, em que na educação e na saúde, caso a União quisesse utilizar, ela poderia direcionar esses valores para qualquer coisa que a União desejasse, certo? Ou seja, o Bolsonaro, que é o presidente eleito pelo povo, certo? Eu confesso que eu não sou o maior fã dele, tenho várias discordâncias sobre o Bolsonaro, mas ele é o presidente do país e ele deve ser respeitado como tal. Que fique muito claro isso. Ele é o presidente de todos os brasileiros, não só de alguns brasileiros, certo? Nesse momento, ele, como executivo, vai decidir para onde o dinheiro vai ser direcionado. A única coisa que o Novo queria era devolver esse dinheiro. E de forma geral, inclusive deputados do Ceará estão dizendo que votaram contra porque era inconstitucional. Eu não quis entrar em embates diretos com esses deputados para não querer expor demais. De inconstitucional não tem nada, certo? E o PSL, aí eu vou fazer uma ressalva. O líder do PSL orientou, lembro que todos os líderes dos partidos, né, que é uma coisa que você entende depois que você está na Câmara, que você tem um Congresso Nacional, que é um órgão, a Câmara dos Deputados, que é outro órgão, e o Senado Federal, que é outro órgão, dentro dele você tem uma liderança dos partidos. A liderança, os líderes, né, quando você chama os líderes é porque eles orientam para uma bancada. Né? O líder do DEM orienta por 33 deputados. O líder do PSL, que é o delegado Valdir, orienta por 55 deputados. O Marcel Van Hatten orienta por 8 deputados. Então, a orientação deles no votação simbólica pesa como a quantidade de votos que aquele partido tem. Tanto é que a maioria das votações do plenário elas são simbólicas. Só o partido que tem 31 deputados pode pedir votação nominal. Então, nessa condição, o delegado Valdir, que era o líder do PSL, orientou um voto não. Contrário à posição, na votação nominal, orientou contrário à posição do Novo, que era para entregar isso. Eu confesso que nos meus melhores sonhos eu achava que o Novo teria uns 20 votos nesse negócio, mas nós trabalhamos um bocado para conseguir 144 votos
136 votos de outros partidos, né? 8 votos do Novo. Lembra que o Novo só não votou alinhado em uma única votação, que foi a votação da PEC 2, que tratava do orçamento impositivo para a bancada, que fique muito claro, eu acho essa emenda parlamentar, essa emenda do parlamentar, uma compra de voto legalizado. Nessa hora o Novo liberou a bancada para a emenda de bancada do Estado de São Paulo, Ceará, Espírito Santo. Então, na verdade, desde a Dilma, existia já a emenda impositiva dos parlamentares, emendas individuais, né? E a de bancada ainda não era impositiva. E passou, o que foi aprovado agora é que a de bancada também, o executivo vai ter que fazer, né? Mandar os recursos para lá. É por isso que é uma derrota mais ou menos. Vamos lá. A emenda de bancada, que é a emenda do Estado do Ceará, do Espírito Santo, de São Paulo, ela não é impositiva constitucionalmente, mas ela é impositiva por lei ordinária. A LOA impõe que aquele cumprimento aconteça. Assim, foi uma derrota do governo? Foi. Foi uma grande derrota do governo? Não, porque aquilo já era impositivo. Mas que fique claro, o parlamento naquela hora demonstrou que tem poder de conseguir aprovar uma PEC em 1h30. PEC é uma proposta de emenda constitucional, é algo que precisa de ter 2 turnos, né, 5 sessões separadas, precisa ter o quórum qualificado. Por falar nisso, deputados. Pulou o intertício, né? Tinha que ter um intertício aí, né? Eu acho que é inconstitucional aquela votação. A minha visão é isso. Mas há precedentes da Câmara e o Supremo já julgou em votos laterais a possibilidade de quebrar essas 5 sessões. Ele já disse, pode, se o parlamento quiser, ele pode quebrar o interstício, ou seja, que são 5 sessões, 1, 2, 3, 4, 5 sessões, ou seja, o parlamento se reúne segunda a sexta-feira com votações deliberativas e não deliberativas, e aí se entende que nesse momento você pode fazer isso quebrando o que eles chamam de interstício. Tá? Eu acho um absurdo, até porque o nosso legislador, o nosso constituinte originário, ele pensou a ideia do interstício para que a gente tivesse muito zelo em mudar a Constituição. Então, assim, o que é estranho nesse caso do PSL, de forma geral, o Novo tem apoiado reformas com muito mais força do que o próprio PSL. Se você vê a reforma da Previdência ou a nova Previdência, o Novo tem apoiado firmemente, com a chance real de ter sido relator da CCJ do Novo, e o Vinícius Pode está sendo contado para ser um dos relatores da comissão especial. Então, de forma geral, se você comparar, né, de forma geral é ótimo aqui para ficar de forma geral, tá? Para você comparar, o Novo tem apoiado muito mais fortemente reformas do que o próprio PSL. É uma bancada muito alinhada, com um posicionamento muito claro, e que apesar de não ser base do Bolsonaro, por exemplo, quando você citou o Paulo Guedes, o Novo teve lá fortemente como tropa de defesa do Guedes, porque o Guedes defende exatamente a mesma coisa que o Novo defende. Se eu pudesse ter escolhido e votar no Paulo Guedes no lugar do Bolsonaro, eu teria feito campanha e ido para a rua feliz, tá? De forma geral, só para ficar claro mais uma vez, tá? Eu teria ido até lá para fazer campanha para o Paulo Guedes. Na realidade, quando você votou no segundo turno, se você imaginou eu votando em 17, na realidade eu votei no Paulo Guedes, que era exatamente quem eu acreditava e quem eu defendo fortemente nas ideias que eu defendo, que eu acho que podem mudar o Brasil. Muita gente me fala essa pergunta, por que você votou no Bolsonaro? Porque eu votei no Paulo Guedes. Eu também votei por causa do Paulo Guedes. Deixa eu dar um bom dia para o Francisco Edivar, para a Lucila Bino e para o Luiz Camilo, assim como o Ronilson, boa noite, né? Que está mandando um boa noite. É que eu falo todo dia no rádio, essa história de estar o bom dia, que a gente faz de madrugada, na verdade, esse programa, e depois você tem que ir lá, viu? Colocar essa verve para a gente. Na verdade, esse corpo mole do PSL não vem também porque o líder está muito ambíguo em relação à reforma, porque a reforma é do Bolsonaro, ele fica dizendo, olha, eu não faria essa reforma, eu não queria essa reforma, olha, pode mudar isso, pode mudar aquilo. Eu acho que a reforma é mais do Amoedo, que era o seu candidato, do que o do Bolsonaro, né? O Amoedo claramente era meu candidato, né? O Amoedo, sem dúvida, era meu candidato. É uma pena que a gente não teve candidato aqui no estado do Ceará para votar, como eu tive o gosto de votar em quem eu acredito como o Amoedo naquele momento. Também que falou algumas coisas que eu também não concordo totalmente, né? Isso é uma coisa boa de ser liberal. Você não precisa fechar os olhos e bater palmas cegamente para ninguém. Né? Por exemplo, quando o Amoedo defendeu taxar a igreja, eu fui bem contra a possibilidade de taxar a igreja. Um exemplo, né? Para ficar nele. Mas, nesse caso do Bolsonaro, o que eu acho que precisa fortemente é que o líder, ele é o líder da nação,
O Bolsonaro é o nosso presidente. Você gostando ou detestando isso, como o meu debatedor de hoje pela manhã, às 11 horas da manhã, foi divertidíssimo o debate hoje, certo? Como o meu debatedor hoje pela manhã disse que não era apoiador do Bolsonaro, não era meu presidente, é seu presidente. A maioria da população o escolheu, assim como a Dilma foi minha presidente, infelizmente. Esquece que até quando você vota contra, você está legitimando o processo. Exato. Então você tem que aceitar o resultado. Portanto, Bolsonaro é presidente de todos, né? Queiramos ou não. Mas eu acho que assim como a Dilma era, né? Falta o Bolsonaro se apaixonar pela nova presidência. Falta o Bolsonaro se apaixonar pela nova Previdência. A nova Previdência é uma necessidade. Ele fala tanto de namoro, né? De casamento. Tem que casar. Mas tem que se apaixonar antes para casar, não é? Ele tem que se apaixonar e casar. A nova Previdência, pessoal, ela não é uma necessidade, não. Só para dar um número aqui, 11% hoje. O orçamento hoje está comprometido em 11% e o Brasil ainda não é velho. Certo? Mais de 50% do orçamento, quase 50% do orçamento, hoje é comprometido por 11% de aposentados. Quase 50% do orçamento brasileiro hoje é comprometido por 11% de idosos, que é o que compõe o país. O Brasil ficou rico, ficou velho antes de ficar rico. Reformar a Previdência e apresentar uma nova Previdência, ela não é uma necessidade futura, é uma necessidade atual. Que fique claríssimo isso. Né? Como eu já falei várias vezes, o governo tem várias formas de se financiar. Se não fizer a Previdência, Rodrigo, o que é que vai acontecer? Toda vida que você tem alguém, Lincoln, contrário à nova Previdência, você pensa no Ciro Gomes, né? O inflacionista, certo? Toda vida que você tem alguém contrário à Previdência, pensa o seguinte: o governo ele se financia de 3 formas. Primeira forma, aquela coisa roubada legalizada, né? Que é o imposto. Né? Imposto é roubo e sempre será. A primeira palestra que eu dei na Câmara dos Deputados, eu disse que a primeira vez que eu falasse na Câmara dos Deputados, eu falaria que imposto é roubo. Eu falei, tá? Primeira palestra que eu dei nas Câmaras dos Deputados, falei sobre as 6 lições e disse que imposto era roubo e é. Não tem jeito, certo? Ainda que você entenda, é melhor que se entenda que é, porque você vai respeitar muito mais o dinheiro que você está tirando a força das pessoas. Essa é a primeira forma. Hoje, a arrecadação brasileira não é suficiente para pagar a conta. Nós temos déficit de quase 150 bilhões no orçamento. A segunda forma de financiar, de forma geral, o governo é empréstimo. O juro brasileiro finalmente está baixo. Nunca na história antes do país o juros brasileiro foi tão baixo como ele é hoje. Ou seja, tanto o Michel Temer como o Bolsonaro foram péssimos para rentistas. Né? Toda vez que você falaram, o Bolsonaro adora rentista. Mentira. Quem adorava os rentistas adoravam a Dilma, o Lula. O Bolsonaro e o Temer bem menos. Certo? Porque os juros é muito mais baixo do que foi no passado. Essa é a segunda forma de empréstimo. Isso é fato, né? Mas se você começar a não conseguir pagar a conta e pedir empréstimos, os juros tendem a subir. Essa é a característica. A terceira forma de pagar a conta é inflação. Ou seja, eu não consigo pagar no custo do meu orçamento, com tributação. Eu não consigo pagar com os empréstimos. Qual é a outra forma que eu vou fazer isso? Forma Ciro Gomes. Eu vou lá, pego uma maquininha, pinto o papel, digo que ele é moeda, obriga as pessoas a usar essa moeda e começo a desvalorizar o poder de compra das pessoas. Se você vê alguém contra a reforma da Previdência, você pode ter certeza que ele é um inflacionista, é alguém que defende a inflação. Se você entende que isso acontece, você entende que esse cara vai destruir o poder de compra de quem? Especialmente dos mais pobres. Então a realidade brasileira... E fica esse discurso vagabundo de dizer que essa reforma é contra os pobres, né? Hoje pela manhã o cara falou uma mentira repetida várias vezes, né? Do BPC, benefício de prestação continuada, ou do empréstimo rural. Hoje pela manhã, eu até dei uma porrada lá no Plínio hoje pela manhã no debate, lá no debate do povo, e disse para ele o seguinte, você está mentindo. Porque na realidade o benefício de prestação continuada é um assistencial. Uma coisa importante da reforma da Previdência, fora os militares, eles separaram o que era assistência do que era previdência. A assistência é o quê? Os benefícios que são dados sem que você tenha como Bolsa Família, né? Bolsa Família é um exemplo de assistência. Benefício de prestação continuada é uma assistência. Que é para o idoso miserável. Para o idoso miserável, que vai ganhar isso a partir dos 65 anos. Qual a proposta do governo? Se você quiser, se for uma opção sua, você pode passar a receber isso com 60 anos, R$400. Ou seja, entre você receber R$400 nos 60 anos e receber um salário mínimo com 65 anos, eu acho que o idoso vai preferir... Passar 5 anos sem receber nada, vai preferir receber com 60 anos, que é exatamente a maior parte dos idosos estão aqui, entre 60 e 65 anos. Hoje, a média de vida dos mais pobres está ali, 64 anos.
né? A média do Brasil é mais alta, mas a média de vida da classe Então, deixa miserável... o pobre decidir sobre isso, né? É porque eu acho que eles têm muita dificuldade, Cláudio, de entender que o pobre pode tomar suas próprias decisões. Tem que ter alguém para tutelar, né? A esquerda acha que tem alguém que tem que tutelar, tem alguém que decidir a própria vida. A outra é do imposto da questão do benefício rural, né? Que é a ideia para as pessoas que trabalham no campo. Hoje, pessoal, é eivado de fraudes. De forma geral, os sindicatos dizem que alguém trabalhou naquilo ali e os sindicatos ganham mais poder com isso. Na prática, quem está perdendo poder com essa reforma são os sindicatos, que, por sinal, um grande mérito do Bolsonaro, agora um elogio. Os sindicatos perderam um poder danado, vem perdendo desde a reforma trabalhista e segue com o MP 873, né, a medida provisória 873, no sábado pela manhã de carnaval, eu tive um presente de ver a medida provisória do Bolsonaro, dizendo que só pode ser cobrada agora, não em desconto em folha, mas por boleto bancário. Isso aí vai dificultar a vida dos pelegos. Porque né? já estavam burlando a lei que foi criada lá, né? Claro, já alguns estavam. dando um jeito. Não, tem que ser boleto e ninguém vai querer. Terminando o nosso tempo, uma boa noite para a Tânia, assistindo um programa lá de Boa Vista. E uma última pergunta, a de um internauta aqui, o Juveral está mandando também uma boa noite, né? O Ronilson Sérgio Evangelista Abreu, perguntando qual é a posição do Novo sobre o regime de capitalização, um dos detalhes da... Completamente favorável. O Novo entende que o regime de capitalização é uma solução. É uma solução fácil? Não, porque tem que ter uma grana, tem que ter dinheiro para pagar a conta, tem que fazer uma transição que é pesada. Mas o regime de capitalização ele ganha uma vantagem, Cleber, que os outros regimes não têm. Para quem não entende isso, só para finalizar a minha explicação, hoje nós não pagamos a previdência para nós mesmos, né? Ou quem está trabalhando paga para quem está aposentado. É o que eles chamam de pacto intergeracional ou o que chamam de princípio da solidariedade tributária. Frederico Bastiat, ele tinha uma frase brilhante que ele dizia que a fraternidade forçada destrói a liberdade, que é exatamente Perfeito. o que acontece. O regime de capitalização você ganha no tempo juros, né? A grande vantagem é que pessoas mais velhas tendem a ter mais recursos. Por que isso? Porque todo brasileiro entende que quando seu nome está no cheque especial, ele tende a dever cada vez mais porque os juros compostos vão contra ele. Mas parece que os brasileiros não entendem que quando seu dinheiro está poupado, está economizado, está investido, os juros compostos também vão funcionar a seu favor. Como diria lá no Pai Rico, Pai Pobre, eu não estou lembrando o nome do autor, mas é um livro que eu recomendo muito. Ele dizia, não me esqueci. Faça o dinheiro trabalhar por você, não trabalhe pelo dinheiro, que é exatamente o que o regime de capitalização permite e permite que isso aconteça. Por isso que o Novo é tão a favor da possibilidade do regime de capitalização. Muito obrigado e volte de novo aqui no nosso Claro. programa. Obrigado por ter vindo tomar café conosco. E a gente tomando champanhe para espumar Pois é. aqui. Um grande abraço, muito obrigado. E a gente se encontra de novo aqui e lá no rádio. Obrigado. Vamos agora ouvir mais um pouco de literatura com Aldo Anísio, A Revolução Silenciosa. É um poema de sua própria autoria. Estamos na mesma direção, apesar de tanta guerra, porque o planeta Terra é uma imensa embarcação navegando no oceano do infinito universo. Tento traduzir em verso as agruras do cotidiano e vejo no semblante de meu semelhante a angústia e a tristeza, ainda a incerteza diante da violência assustadora, preocupante, e não há um só instante que nossa consciência não seja posta à prova. E tem gente que reprova os excessos da corrupção, mas cometem infração sem ao menos perceber. Mas o que está arraigado pode ser remediado. O homem vai entender. É melhor escrever errado aquele que está correto que cometer um pecado mesmo escrevendo reto. A revolução silenciosa não é um sonho distante. A pessoa que é generosa e sabe o que é relevante. Amor, respeito, liberdade são palavras importantes, sendo também impactantes para a nossa sociedade. Temos que carregar de forma particular em nossos corações estas três expressões. E que haja uma vibração em todos os sentidos para sermos atingidos por uma transformação, mudando o pensamento de individual para coletivo, propiciando o aumento de meu sonho mais cativo. Aí reside minha quimera, que surja uma nova era de paz e prosperidade para toda a humanidade. E que as futuras gerações, forjadas pela fraternidade, incluam em suas canções amor
respeito e liberdade. Muito obrigado. Não, mas eu olhei que estava no tempo do olhei, tinha 5 minutos, né? Marinho. Não sei se tem Constantino. Não, mas deve ser Marinho. Marinho, eu tenho certeza. Marinho. Pô, tá bem aqui, viu? Parece Paris. Parece Paris, ó. O cara bolou bem. Aquele cara tem uma memória, esse que declama. Memória de elefante, rapaz. Qual a idade dele, hein? Oh, o cara tem uma memória, meu amigo. Ele só gosta de poema pra testar a memória cada dia. Bom esse rapaz também. Neto do Moreira. Moreira Franco, Adriano Espino. Moreira Campos. Que é neto dele, é? E sobrinho do Espino, né? Adriano Espino. Ah, brilhantíssimo. Genética muito boa. Foi uma grande sacada desse cara aqui, viu? Cara. Esse dono do Lincoln, né? Lincoln. Parabéns, Lucas, né? A genética não nega, né? Neto de grande Moreira Campos, sou fã de Moreira Campos. Os cães, né? Aquela história dele. E sobrinho do Adriano Espínola, muito interessante. Que programa show! Essa é a opinião do Juveraldo de Souza Batista, Sandra Cabral também, falando pra gente. Olha, já tem aqui, a gente bateu um pouco no PSL, eu acho que a gente bateu pouco, né? Foi um pouco, né? E tem gente querendo, pois bem, no próximo programa, nossa produtora Sandra vai arranjar um jeito de trazer alguém do PSL pra gente conversar aqui. A história não é bater em ninguém, mas as ideias estão aqui para ser debatidas, não é para bater em ninguém, é um embate das ideias. Tragam as suas ideias
para a gente conversar aqui. E boas ideias é o que a gente tem apresentado. Foi um show, como disse a Ana Puena, aqui do Rodrigo, brilhante como sempre. E agora o nosso grande Djalma Pinto, de quem eu sou admirador há muito tempo. Ele é um advogado com atuação no direito eleitoral, foi professor de direito tributário da Unifor, procurador-geral do Estado, procurador da Fazenda Nacional e é pós-graduado em responsabilidade social e empresarial e em direitos humanos, governabilidade e cultura da paz pela Universidade de Castilha-La Mancha. Tem vários livros publicados, entre eles o Decreto-Lei e o Direito Tributário, Meditações sobre a Violência, A Cidade da Juventude, Distorções do Poder, Direito Eleitoral, Improbidade Administrativa e Responsabilidade Fiscal, Marketing dos mais novos, esse Marketing, Política e Sociedade, e também Inovações na Lei Eleitoral e a Ilusão da Ficha Limpa. Seja muito bem-vindo, grande Djalma Pinto. Muito boa noite. Boa noite, Luciano. Uma alegria muito grande estar aqui. Quero parabenizar o Lincoln e essa galera jovem que realmente vai fazer a diferença para o Brasil do futuro. Eu queria começar com essa provocação. O que é que você chama de a ilusão da ficha limpa? A ilusão da ficha limpa é o seguinte: em 2008 eu fiz um livro de elegibilidade no direito brasileiro que deixei um exemplar aqui para ser colocado à disposição de quem quer ler. Em 2008 eu dizia que o Brasil tinha que dar efetividade a uma norma que está no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que exige o exame da vida pregressa de quem quer ser candidato. Ninguém vai contratar para ser gerente da sua empresa um cidadão que tenha sido indiciado porque furtou um celular na parada do ônibus. No entanto, o cidadão pode assassinar uma pessoa para tomar o dinheiro na rua, no banco, cometer um crime de latrocínio. Se ele for condenado pelo juiz do primeiro grau, ainda assim, ele tendo sido condenado a 30 anos de reclusão pelo juiz, ele pode ser deputado, candidato a deputado, pode ser candidato a vereador, pode ser candidato a presidente da República. Por quê? Porque exigia-se que houvesse condenação transitada em julgado. Enquanto ele não tivesse sido condenado, em última instância, ou tivesse transitado a decisão, ele podia ser candidato. E a lei, o Supremo Tribunal Federal, matou esse meu livro de 2008, dizendo que, pela DPF 144, que todo cidadão no Brasil podia ser candidato a qualquer cargo, enquanto não existisse contra ele condenação transitada de julgado, com base na presunção de inocência, lá do artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Houve uma reação da sociedade que apresentou um projeto de lei de iniciativa popular. Resultou na Lei Complementar 135, que previu a impossibilidade do cidadão ser candidato quando ele tem contra si uma condenação por órgão judicial colegiado. Qual é o problema do Brasil? Que está cheio de deputados denunciados perante o Supremo Tribunal Federal, mais de 200. O Supremo não julga os deputados. Como não há condenação em segundo grau, que eles têm foro por prerrogativa de função, aí você encontra deputados que estão denunciados pela prática de diversos crimes, falando em nome do povo, deixando aquele Congresso numa situação vexatória, como ocorreu nesse debate em que foi sabatinado lá, inquirido, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Então nós temos, infelizmente, uma representação popular marcada por deputados denunciados, por deputados indiciados e, o que é mais aberrante, por deputados condenados, inclusive um senador com decisão transitada em julgado. O Brasil tem que compreender, os jovens têm que compreender, lugar de infrator, de delinquente, é na penitenciária, não é no parlamento. Na verdade, a própria etimologia da palavra candidato vem de Cândido. Na Roma antiga, os candidatos vestiam branco para falar da pureza de representante do povo. Aí a própria dicção foi mudando para candidato. Você não fala candidato, que vem de Cândido. Aí o candidato virou uma coisa de cão. Então hoje a política brasileira é uma coisa de cão. E como você disse, nós vemos lá na representação, e até dizem, não, tem muito ladrão,
porque é representativo da sociedade brasileira. Eu não concordo com isso, porque tem muita gente que fala, o Brasil não presta, aí vai para os primórdios da fundação do país, porque veio muito ladrão. Não, eu conheço muita gente boa e, na verdade, o país é feito pelas pessoas. Então, as pessoas ao meu entorno são pessoas de bem, não são ladrões. Então, o meu país, o país que eu acredito, é um país bom de pessoas de bem. Lamentavelmente, tem gente que se aproveita das leis que, a meu ver, foram feitas para proteger ladrões, né? Porque essa história de o cara só pode ser preso quando, no último recurso do STF, e numa lei que permite milhares de recursos, é uma lei que é leniente e permite que ladrões fiquem soltos o tempo todo. Então, agora mesmo, o STF está num lá e cá, né? Virou jurisprudência na última, por causa de um voto, na verdade, a interpretação, porque a Constituição diz que só pode ser julgado culpado no último recurso transitado em julgado. O que não quer dizer, a meu ver, que não possa ser preso. E aí o STF fez isso, mandou prender por causa disso o Lula, mas não sei quantos, porque só se fala no Lula, mas não sei quantos já estão presos porque foram condenados em segunda instância. Na próxima semana iria ser julgado de novo, e está sempre julgando. Parece uma biruta de aeroporto que muda. O Supremo, em vez de ser um guardião da rigidez da Constituição, é uma biruta de aeroporto. De acordo com os humores circunstanciais do plenário, fica mudando para lá e para cá. E já dizem até que a OAB pediu isso, que a OAB também é contra a sua ideia. A OAB acha que deve ser condenado, deve ir para a cadeia só em última instância. O que é que o senhor acha da OAB nessa questão? Infelizmente, a OAB, ela assumiu uma linha petista. A OAB, o presidente da OAB foi candidato à representação popular no Rio de Janeiro. É um cara realmente que veste a camisa do PT e já não representa a maioria dos advogados do Brasil. E nós precisamos até mudar essa eleição da OAB, porque ela é feita apenas por membros do Conselho Federal. A própria democracia... É uma eleição indireta. É indireta. A essência da democracia está mutilada na eleição para a presidência da OAB. Por isso, essa dissintonia com a grande maioria dos advogados que defendem realmente a aplicação do devido processo legal, mas que, uma vez condenado pela segunda instância, eu até acho que na primeira instância, porque você tem que confiar no juiz. Se você não confia na decisão do juiz, se o juiz não tem credibilidade, ele deve ser afastado do Poder Judiciário. Mas o juiz, enquanto investido na função de julgar, se ele, por exemplo, condenou uma pessoa que matou para roubar, não, mas ele só vai ser preso se houver ratificação da decisão pelo tribunal respectivo. Isso leva a um certo descrédito. É mais você prestigiar a posição, o interesse do marginal do que a confiança naquele que foi investido na função de exercer ou de fazer a aplicação da lei. Infelizmente, até 2009, nós tínhamos a prisão independentemente de condenação em segunda instância. Aceitava-se pacificamente. O Supremo adotou uma posição exigindo condenação transitada em julgado. Posteriormente, em 2016, houve uma modificação desse entendimento, adotando-se a possibilidade de prisão em segunda instância, 7-4. Posteriormente, o Supremo ratificou esse entendimento por 6-5. E agora eles estão tentando modificar ainda para impedir a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, na verdade, ela representa um reconhecimento de que o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado é um princípio, não é uma regra jurídica. Portanto, ele tem que ser cotejado, ele tem que ser avaliado em função do outro princípio. Ele tem uma ponderação de valores. Você tem que assegurar a efetividade do direito penal. Como é que o direito penal vai ser efetivo? Você esperando a condenação transitada em julgado. Aí o cidadão fica esperando em liberdade, ocorre a prescrição, porque em média os processos criminais levam 12 anos, e aí quando ele for ser condenado, transitar em julgado a decisão, que ele fica embargando, utilizando todo tipo de recurso que a legislação processual prevê, quando transita em julgado, aí diz assim, não, prescreveu. E muitos deputados, senadores que eram para estar na cadeia, o processo prescreveu porque ele completou 70 anos. Quando ele completa 70 anos, aí você computa
o prazo da prescrição pela metade. Por isso que o Brasil tem um problema sério. A impunidade dos agentes políticos e dos agentes econômicos. Isso gerou o quê? Uma consolidação do patrimonialismo, que é a utilização do poder em favor do interesse pessoal, que está essa cultura disseminada na nossa história, sedimentada na nossa sociedade, e foi rompida pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro. O grande herói do Brasil se chama juiz Sérgio Moro. Foi o primeiro homem na história do Brasil, de 1500 até 2016, que fez a efetivação da lei penal contra detentores do poder econômico e contra detentores do poder político, com uma ressalva: sem foro privilegiado. O grande problema da nossa república é que os detentores do poder político que têm foro por prerrogativa de função não são julgados, como regra, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso estimulou a prática do desvio do dinheiro público por aqueles agentes, criando uma falsa ideia de que o poder é um instrumento para você ficar rico e não para você servir a sociedade. Então, o primeiro grande desafio da sociedade contemporânea é formar essa geração nova, com a visão de que quem se dispuser a assaltar o dinheiro público deve ter como destino a penitenciária, jamais o parlamento. Quando todo mundo tiver essa compreensão, o Brasil vai ser outro e nós não teremos desperdício de dinheiro público e poderemos aproveitar melhor aquelas pessoas que são vocacionadas para servir a coletividade e não o interesse público, como é o caso, por exemplo, o Ceará. O Ceará perdeu uma grande oportunidade de mandar para a sua representação popular o Rodrigo, cara que é top de linha. Vai ter dificuldade para competir, não vamos ter ilusão, porque se comprar voto no estado do Ceará é uma tragédia. Infelizmente, o Código Eleitoral prevê uma punição, pena de reclusão até 4 anos para quem compra voto ou para quem vende voto. Infelizmente, há uma disseminação dessa corrupção eleitoral, que é esse crime que está no artigo 299 do Código Eleitoral. Se compra voto no estado do Ceará para se eleger deputado, vereador, etc. e tal. Então nós temos que romper essa cultura. Como é que nós temos que romper? Exigindo prisão para quem compra, para quem dá o dinheiro e para quem recebe o dinheiro. Infelizmente, o que é mais triste, grande parte do dinheiro utilizado para a compra de voto é dinheiro que vem do seu bolso. Todo o dinheiro do Estado, da União e do município, nenhum dinheiro cai do céu. Todo o dinheiro sai do bolso de cada cidadão. Por isso, essa ideia de aumentar a quantidade de terceirizados, aumentar a despesa do Estado, aumentar o imposto da carne, aumentar o imposto da gasolina, você está pagando. É um instrumento para aumentar a inflação. Então, o primeiro grande desafio da sociedade brasileira é qualificar o homem para o poder, mostrar que é fundamental o equilíbrio entre receita e despesa, porque realmente é muito fácil você dizer que defende o pobre, faz aquela apologia da pobreza, mas você aumenta tributo. Quando você aumenta o tributo, quando você aumenta a inflação, você é um predador da pobreza. Muito bem. É lamentável que essa história da compra de votos seja uma cultura. Eu falo disso porque eu já participei, já trabalhei em algumas eleições e vi em Sobral. As pessoas de noite, nas vésperas das eleições, ficam nas calçadas à espera de que os candidatos apareçam dando lá dinheiro para a compra de voto. É lamentável, é deprimente esse espetáculo. Muito bem, hoje o ministro Luiz Fux esteve aqui no Ceará, no evento lá do TCE, e ele disse que para ele, a partir de condenado, a pessoa perde essa história da presunção de inocência. Eu disse, epa, eu já conheço essa frase de há algum tempo.
E essa frase é do doutor Djalma Pinto. O senhor disse há algum tempo que quando ele é julgado, a presunção da inocência já foi para o beleléu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A presunção de inocência. Por que surgiu a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória no Brasil? Porque quando, em 1964, o regime militar prendia e realmente não havia a garantia da ampla defesa. Aí você estava aqui, o cara chegava, levava você, a família não sabia nem para onde o cara ia. Quando chegou na Constituinte de 88, o pessoal que tinha sido preso em 64 não queria ser julgado porque muita gente tinha praticado corrupção também. E o pessoal da esquerda que tinha sido preso queria o trânsito em julgado da decisão para não sofrer nenhum molestamento com medo do que tinha sido o regime anterior. E aqueles que tinham praticado corrupção também não queriam ser julgados, se fossem julgados, não queriam ser punidos. Então juntaram-se o Centrão e a esquerda e criaram essa presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Mas isso não devia prevalecer, principalmente em relação aos crimes contra a administração, contra o patrimônio, muito menos para credenciar o cara para ele ser um candidato. Por quê? Porque se uma pessoa assaltar o celular da outra pessoa na parada de ônibus e você colocar essa pessoa para ser vigia da sua casa ou para ser o gerente da sua empresa, na hora que você souber que essa pessoa praticou esse furto, que ela está apenas indiciada, você não vai querer que ela tome conta do seu dinheiro, do seu bar, nem exerça a função de vigia. Mas ela, paradoxalmente, estará credenciada a exercer a função de deputado, de senador e de presidente. Então nós temos que reconhecer que para você ser um representante do povo, para você gerenciar o dinheiro da população, você tem que ser um homem honrado, um homem digno, um homem que vá dar bom exemplo para as gerações. Porque quando você investe um indiciado, um denunciado ou um condenado da representação popular, você está criando uma cultura distorcida. Você está passando para a sociedade a ideia de que o crime compensa. E é por isso que você não pode atender o telefone celular em nenhuma rua da nossa cidade. Você não pode dormir com a porta aberta em nenhum canto. Seu carro permanentemente está se ameaçado de assalto, você tem que pagar seguro cada vez com um prêmio maior. Por quê? Porque a sociedade tem uma verdadeira predisposição para a subtração do dinheiro alheio. Isso é consequência do péssimo exemplo daqueles que gerenciam a coisa pública, assaltam o dinheiro da população e não são punidos com essa balela de ficar aguardando o trânsito em julgado ou a condenação em segunda instância para eles se tornarem inelegíveis. A nova geração tem que mudar isso, tem que conscientizar o povo, cada cidadão, sobre a função do seu representante e tentar banir da vida pública aqueles que só pensam no seu interesse. Nosso tempo está prescrevendo, né? Então, para terminar, nós temos 2 minutos aí. São 2 perguntas. Uma do nosso internauta, querendo saber o que é que o senhor acha do pessoal que acha que o Lula está preso injustamente, que foi condenado sem provas. E a outra, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa desconexão da lei brasileira, esse contrassenso, que não querem aceitar a prisão da segunda instância, mas aceita a prisão temporária, que é de um juiz monocrático, né? E outra coisa, por exemplo, o Eduardo Cunha está mais tempo preso do que o Lula, e provisoriamente. E que, para mim, eu acho um peso do Estado. Eu acho que nessa hora prescreve sim. Ou o Estado, no tempo hábil, condena, apresenta a denúncia, os indícios que tem contra ele, condena ou absolve, ou o cara não pode ficar preso 1 ano e meio provisoriamente, enquanto os outros, que o Lula agora, dia 10, completa 1 ano e todo mundo quer que ele seja solto. A Constituição prevê prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade competente. Ora, a autoridade competente é o juiz, é o tribunal. Se um juiz pode prender, determinar por ordem escrita, imagine um tribunal que examina o acervo probatório. Então a prisão em segunda instância, ela tem absoluta sintonia com a civilização, com a necessidade do direito penal ter efetividade, desestimular criminosos. E, por outro lado, a prisão do presidente Lula. O juiz Sérgio Moro fez uma sentença com mais de 200 páginas.
mostrou prova pericial, prova documental e prova testemunhal. Todo tipo probatório, todo o acervo, o modelo de prova que o direito processual penal admite no Brasil, o juiz utilizou para a condenação do presidente Lula. O presidente Lula colocou aquele apartamento pelo qual ele foi condenado na declaração de imposto de renda. Quando apareceu a confusão, aí ele tirou da declaração. Mas aquilo é uma prova documental que foi citada na decisão do juiz Sérgio Moro. Então me parece que nós temos que tirar, quando você for apreciar, julgar, examinar o direito penal, você tem que tirar paixão. Que a política, ela tem uma característica, ela é apaixonante, ela cega. Você, quando está envolvido com a política, você só admite erro do adversário, não admite erro dos seus amigos. Então, para você ser um julgador, você tem que se afastar da política, você tem que ser uma pessoa isenta e julgar com neutralidade. Você tem que ser uma pessoa de credibilidade. E examinando aquela decisão do juiz Sérgio Moro e o acervo probatório que foi ali colacionado, não há nenhuma dúvida, nenhum tribunal sério do mundo vai dizer que aquela condenação não é absolutamente legítima, respaldada no devido processo legal. E só para concluir, se você for um presidente da República e o cara disser assim, você fez palestra para quem? Aí você disser assim, para Odebrecht. Basta dizer com quem você estava vinculado para saber que você realmente era uma pessoa que ajudou aquela empresa a maximizar a sua receita após a sua investidura no poder. Nós temos que ter realmente a sensibilidade para reconhecer os erros daqueles que são nossos amigos, exigir o devido processo legal para a sua punição e passar para todo brasileiro a certeza de que dinheiro público é coisa sagrada e aquele que devia dinheiro público deve ter a penitenciária como destino. Com essa convicção de cada um, nós vamos até desestimular aqueles que se propõem a exercer atividade política para assaltar o Estado. Eles vão compreender que o crime efetivamente não compensa. Doutor Djalma, muito obrigado, parabéns pelo seu brilhantismo. Valeu. Muita gente falando aqui, você disse tudo, né? Muito obrigado, nós estamos encerrando mais um Café com o Clever, a partir do Café Patriota, diretamente de Fortaleza. Eu faço um apelo a vocês que ajudem a ampliar a nossa voz, fazendo partilhamento do nosso programa nas redes sociais, tanto no Facebook quanto também no YouTube. E para encerrar, mais uma participação do talentoso Lucas Espíndola. Boa noite e até a próxima. Até sexta-feira, com a graça de Deus. Like
feito faca, corte a cada dia.